Fala galerinha aí, ó, tá na hora de sair do sofá e vir fazer aquele upgrade aqui na Ponto com Informática, ó. E o ano é pra série 5000, hein? Segue a dica aí, ó. Temos diversos modelos aqui esperando você. Traz seu computador aqui pra gente ver certinho o que cabe dentro deles lá, tá? E corre pra Ponto com. RTX 5060, RTX 5060 Ti, essa versão aqui ela é com 16 GB, tá? E também, claro, não pode faltar, RTX 5070 e RTX 5070 Ti. Também temos sob encomenda 5080 e 5090. É só você vir para Ponto com fazer aquele upgrade. Estamos na rua Santa Efigênia 198, loja 30A. Segue a gente aí nas nossas redes sociais, hein, galera? E chama para negociar. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. Então é só você vir para Ponto com negociar com a gente. Chama a gente no WhatsApp.